Oi, hoje eu vim aqui me desafiar a gravar uma aula de um trabalho artesanal, um artesanato que eu faço há muito tempo e que há muitos meses, muitos anos eu venho protelando de gravar uma aula inteira, do jeito que eu costumava ensinar presencialmente e ensinar ela por aqui, né? Por esse meio virtual que é complicado para quem não tem muita habilidade com isso, não tem muita intimidade com essa ferramenta, né? Mas eu tinha vontade de me desafiar, pessoas já me pediram, então eu hoje estou aqui para conseguir gravar essa aula e vai sair do jeito que sair, né? Então vamos lá. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem o trabalho que eu vou ensinar, tá? E vamos ver se eu consigo passar para vocês esse meu conhecimento. Então, tá aqui. Esse aqui é o trabalho que eu vou ensinar. Deixa eu arrumar aqui direitinho para pegar melhor. Então, eu tenho aqui um pano de prato, tá? Onde eu vou ensinar para vocês fazer esse trabalho de pet colagem, que é a colagem de tecidos, tecido num outro tecido, né? A colagem de tecidos no pano de prato. Então, temos aqui a casinha e a árvore coladas em tecido, tá? Coladas com papel termocolante, que é colado com calor, para que ele fique bem grudadinho, aderido ao pano de prato. E junto com essa técnica, né, que é o diferencial que eu normalmente faço, que pouca gente faz, que é a pintura, tá? Então tem a pintura de molde vazado e tem um pouquinho de pintura à mão livre também, que dá um diferencial para o trabalho, para quem gosta de fazer algo diferente e não ficar copiando exatamente tudo que os outros fazem, ok? Então tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o desenho, tá? O risco. Então, que eu vou tirar todas essas partes aqui, que estão aqui no risco aqui, deixa eu colocar mais pertinho para vocês verem melhor. Então, eu vou tirar tudo isso aqui no papel termocolante, tá? Depois vocês vão ver. Mas, para tirar direitinho esse desenho, eu precisei desmembrar esse risco em partes, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, aqui o tronco da árvore, todos os pedacinhos da árvore, a casinha, tá? E todas as peças da casinha. E, inclusive, isso eu já vou explicar agora. A casinha, por exemplo, ela vai até esse pontilhado aqui. Mas eu fiz um risco a mais aqui fora dela, porque ela tem que ser um pouco maior do que ela aparece no desenho, para encaixar embaixo do telhado. O telhado, como vai por cima, é tirado normal, né? Só o desenho do telhado. Mas a casinha e a chaminé, por exemplo, aqui, e alguns pedaços da árvore, eles são encaixados um embaixo do outro. Então eu preciso fazer um pouquinho a mais, né? Preciso aumentar o desenho para se encaixar um embaixo do outro, ok? Então, em seguida, a gente vai começar esse trabalho. Eu espero que vocês gostem e me desculpem tudo que se não sair legal, que sair errado aqui nesse vídeo. Até já! Voltando aqui, então, para mais uma explicação antes de efetivamente eu riscar as partezinhas. Eu tenho papel aqui, que é o termocolante, ok? Esse aqui é da Círculo. Esse aqui é um pouco mais velho, que eu tenho faz tempo. Eu nem sei se tá tendo essa linha ainda, que era da Isamar Custódio. Então tá aqui o papel, tá? O papel e a película que vai grudar no tecido. Essa película aqui, esse plástico, é que vai fazer o serviço de colar o tecido no outro tecido. E esse papel termocolante é que eu vou usar para passar o ferro por cima, para poder fixar ele no tecido, tá? Então, eu tenho duas maneiras aqui de riscar. Então, deixa eu explicar pra vocês. Eu gosto, quando o papel tá bem grudadinho assim, ó, tá bem fixo o papel e o termocolante estão fixos, eu gosto de riscar ele no papel, tá? Só que se eu for riscar no papel e deixar ele grudadinho aqui até a hora de eu passar no tecido, como essa película tem que ser fixada no avesso do tecido, né? Eu vou fixar a película no avesso e vou grudar para que eu fique com o lado direito pra cima, certo? Então, se eu riscar no papel, depois eu vou colar a película no avesso, a hora que eu terminar de recortar, eu vou ter uma peça ao contrário. Então, nesse caso desse desenho aqui, não vai interferir muito, porque ele é um desenho mais simétrico. Mas se eu fosse fazer esse galo, por exemplo, aqui, que eu quero fazer mais tarde, essas peças aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês aqui, ó, eu risquei aqui, ó, tá? Eu risquei no papel e depois, se eu fosse colar no avesso do tecido, a hora que eu vou virar a ponta, que tava pra cá, que
vai ficar pra minha esquerda, a ponta vai virar pra direita. Então, eu vou ficar com a peça ao contrário. Se eu ficar com todas as peças ao contrário, eu simplesmente vou ter o galo virado pro lado de lá. Tudo bem, aí não tem problema. Mas se eu fizer algumas pra um lado, algumas pro outro, eu vou ter uma bagunça no final da conta e a quebra-cabeça não vai fechar. Aqui, no caso, eu risquei na película direto, tá? Então, eu tenho ela aqui, certo? E eu vou grudar aqui, vou grudar ao contrário, né? Vou grudar pra cá, e a hora que eu virar, eu vou ter a película pra cá. Então, aí eu tenho o controle da situação. Agora, se eu fizer no papel, então, se você riscar no papel, né? Como tá aqui, risca, faz o risco já direto ao contrário, né? Já faz no avesso, tá? Já risca tudo no avesso e depois você vai ter o risco no direito, ok? Agora, se eu trabalhar só com a película, eu coloquei a minha películazinha aqui, né? Às vezes o papel ele vai soltando com o tempo, eu tenho só a película, então não tem problema, pode trabalhar só com a película. Você tem que guardar esse papel aqui para passar o ferro, né? Tem que ter os pedaços de papel, porque você não pode passar o ferro direto no plástico, né? Mesmo que você passar no tecido, o plástico daqui, eu vou passar no tecido, aonde o plástico tiver, ele vai grudar, tá? Então tem que ter sempre a proteção do papel, porque eu só quero grudar no meu tecido, lá no meu pano de prato, eu não quero grudar em outro lugar. Então, tenha sempre o papel guardado, ok? Então você pode riscar aqui, ou você pode riscar direto na película, tá? Mas tem que lembrar que ele vai ser grudado do lado avesso do tecido, e depois eu vou fixar ele pelo direito. Então tem que lembrar se a peça tá virada pro lado que você quer, ok? Entendido? Riscando aqui então as partes da casinha, vou virando meu papel para poder economizar, não deixando muito espaço entre eles, mas um espacinho tem que ter, porque depois, quando eu cortar, eu vou mostrar pra vocês, eu não posso cortar direto em cima desse risco aqui, tá ok? Eu tenho que cortar um pouquinho afastado, meio centímetro mais ou menos de cada margem. Vou tirar aqui a janelinha, bem no cantinho aqui pra economizar. Tô usando aqui uma caneta Pilote, marcador para retroprojetor, tá? Que é a melhor, no caso aqui, pra tirar o risco. Eu vou até virar de ladinho, ó, pra encaixar o quanto mais na beiradinha eu conseguir. A janelinha. Chaminé, vou fazer por partes aqui. Ó, a chaminé vai caber nesse cantinho aqui. Vai caber aqui. Não precisa economizar tanto se você não quiser, né? Mas é costume. Eu já tenho o hábito de economizar assim mesmo. Aqui eu vou fazer um pedacinho da chaminé. Depois tem que cuidar pra não perder essas pecinhas. Casinha. Ah, faltou a porta. A porta. Vamos fazer aqui em cima. Vamos fazer aqui em cima a portinha. Então, aqui eu tirei o risco pelo papel, a película tá do outro lado, tá? Como a casinha, ela é bem simétrica, né? Não tem lado direito, lado avesso, então não tem problema, tá? Ela não vai ficar virada para outro lado, tá? Mas a árvore já pode me dar um pouquinho de problema. Também eu tenho como mexer na árvore, né? Porque é uma coisa meio livre. Mas então, lembrando, né? Se eu for querer que as peças fiquem certinhas pro mesmo lado, como no caso do galo, eu tenho que riscar do lado da película e não do lado do papel. Agora eu já vou recortar isso aqui, pra vocês verem. Primeiro eu vou tirar esse pedaço aqui todo fora, pra não ficar com todo esse rolo aqui na minha mão. Então, ó, mais ou menos um meio centímetro distante do meu risco. Muito longe, eu vou gastar muito tecido, ok? Então, aqui, ó, aqui já vou cortar a casinha, já ficou quase um pouco perto. Então, eu tenho aqui a portinha, tá? Com uma beiradinha em volta, pra quê? Porque eu vou colar ela no tecido e depois eu vou recortar. Aí sim, quando tiver colado no tecido, eu vou recortar exatamente em cima do risco, certo? Agora, ainda não posso. Finalizando aqui, então, o recorte da casinha. Eu vou colocar ela aqui em cima, para vocês verem, tá? A casinha vai aqui. A portinha. A janelinha. Outra janelinha. Chaminézinho. Opa, esse chaminézinho aqui virado. Aqui. E aqui, né? Tá tudo aqui as pecinhas. Depois eu vou fixar no tecido, mas primeiro agora eu vou recortar a arvorezinha.
Então, eu vou riscar a árvore e vou riscar pelo lado contrário. Antes eu risquei pelo lado do papel, tá escrito este lado para cima. Agora eu vou riscar do outro lado, onde é exatamente a película, ok? Pra vocês verem a diferença. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui pelo... Aqui tem o escrito aqui, tá ruim de enxergar. Vou fazer aqui embaixo. O tronquinho. Aqui. Na beiradinha. Lembrando que esses a mais aqui fora do pontilhado é porque um vai embaixo do outro. Vamos fazer aqui. Você pode numerar as peças se quiser, para não se perder. Cinco tuchos de árvore, sei lá como é que chama isso. E vamos fazer o último. Esse eu já fiz, ó, viu? Já me perdi. Esses dois, esse aqui, falta esse aqui. Não? É, falta esse aqui. Aqui. Depois, com o desenho, a gente se acha melhor, né? Então, tá aqui. Agora, eu vou recortar. Lembrando aqui, eu nem vou recortar agora as entradinhas ali, né? Porque não tem necessidade. Isso eu faço depois, quando eu terminar. Lembrando que tudo que eu deixar em excesso dos lados, né, vai colar no tecido. Então, eu vou gastar um pouco a mais de papel, eu vou gastar um pouco a mais de tecido. Então, eu acabo tirando, porque, de repente, é uma economia que vai aparecer depois. Deixa eu deixar pra cá, pra vocês enxergarem. Assim. E mais esse último aqui. Eu sou meio econômica, eu dou morro de dó de jogar esses pedacinhos fora, mas não adianta. Às vezes eu guardo e não acaba não usando mais. Então, vou tentar economizar na hora de riscar. Depois de cortar, não adianta mais. Ok? E eu já volto pra gente começar a fixar essas peças no tecido. Bora lá, então. Agora, eu vou colar as pecinhas no tecido. Então, aqui tá o tecido que eu escolhi pra parede da casinha, tá ok? Peguei o mais neutro deles pra fazer a parede. Aí eu vou fazer depois o telhado com vermelho e a porta, a janelinha com os tecidos mais vivos um pouco. Então, vou fazer primeiro a casinha. Então, tá aqui. Lembram que eu risquei do lado do papel, né? A película tá do outro lado. Então, eu vou colocar o lado do papel aqui e vou passar com ferro bem quente, tá? No modo algodão. Às vezes até no linho, bem quentinho, tá? Primeira passada, ó, ele já grudou, tá? Mas eu preciso passar uns 40 segundos aqui, bem quente, em todos os lugares, para que não fiquem bolhas. Então, eu faço assim. Várias passadas. E ainda faço ao contrário também. Pra ter certeza de que a película grudou. Na verdade, a película é um plástico, esse plástico vai derreter e vai grudar no tecido, ok? Essa é a mágica. Depois que tiver recortado, eu vou passar o ferro de novo lá no pano de prato. Então, ele vai derreter novamente e vai ser transferido pro pano de prato. E tem que ser muito bem transferido, porque senão depois ele vai sair na lavagem, tá? Os primeiros trabalhos que eu vi, que eu aprendi, que eu vi fazer, então era com... Até tinha outros papéis que não eram tão resistentes, e era tudo pespontado, né? O bordadinho, costuradinho em volta com linha. E eu preferi fazer esses aqui, né? Comecei a desenvolver e a estudar para fazer o que não precisasse de pesponto. Então, ele tem que ter mais cuidado,
porque pra sair daí é mais fácil, né? E agora, ultimamente, então eu vou ensinar pra vocês no final do processo, a maneira que eu descobri de garantir que isso aqui não vai sair mesmo, né? Mesmo que não esteja costurado. Então, agora eu vou tirar aqui, vou continuar. Aqui eu vou tirar só rapidamente, então eu tiro também ainda não em cima do risco, porque depois que eu tenho todas as peças colocadas no tecido, aí eu sento confortavelmente, né, e vou recortando direitinho. Agora eu só tiro do tecido pra passar para o próximo tecido. Agora eu vou fazer o telhado. Aqui vou dar uma passadinha antes para deixar ele bem lisinho. E vou fazer o telhadinho. Às vezes acontece da gente estar distraída, né? Colocar o recorte ao contrário e passar o ferro. Aí o que que acontece? A película tá pra cima, eu vou passar o ferro, gruda tudo no ferro, dá uma queimação, vira uma meleca, tem que limpar o ferro, tem que limpar tudo, tem que fazer o recorte de novo. Então, é bom a gente prestar atenção. Mas ninguém tá livre, né? Distração tá aí na nossa vida o tempo todo, principalmente se você for dona de casa e estiver fazendo isso e mais alguma coisa junto, né? Tipo comida, roupa, criança. Então, esse tipo de coisa acontece, vai acontecer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com as minhas alunas. Isso é a coisa mais comum que tem. Não passei ainda completamente quanto eu falei pra vocês, mas eu vou tirar daqui pra não ficar com esse monte de tecido aqui na mesa. Agora eu termino aqui. Pode olhar no relógio, pode contar os segundos, né? Os 40, 45 segundos. Às vezes não precisa tanto, conforme o ferro, conforme o tecido. Agora eu vou virar. Cuidar com os tecidos muito claros, muito brancos, que às vezes amarela, né? Tanto que a gente quer passar. Ok? Aqui, então, agora, eu vou fazer a árvore. Então, só pra relembrar aqui e fixar bem isso aqui, porque vocês vão se atrapalhar. Confia em mim que vocês vão se atrapalhar. Porque eu me atrapalho ainda, às vezes. O galho, o tronquinho da árvore, então, fiel ao desenho, tá aqui. Eu fiz um pontinho aqui nesse galho e um pontinho ali, pra vocês verem que ele tá certinho. Como eu risquei ele na película, né? Agora, que eu vou virar ele aqui pro tecido, ó. Porque a película tem que estar aqui no avesso do tecido. Deixa eu passar e já vou mostrar pra vocês. Vou tirar do tecido daí. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Aqui tava o pontinho que eu fiz. E o pontinho tá pra cá. Ele tem que ficar pra cá. Então, agora, ele tá ao contrário. Mas, ó, lógico, quando eu for virar ele pro meu tecido, o pontinho vai virar pra cá de novo. Então, vai ficar tudo certo. Essa é a questão que a gente tem que lembrar, tá? Eu vou passar no avesso do tecido, ele vai ficar ao contrário, tá? Então, se eu já não tivesse tirado ele assim, ele ia ficar do lado errado, tá? Aqui, no caso, até não fazia mal, porque a árvore, de um lado ou do outro, dá no mesmo. Tá? Só ia ficar um pouquinho diferente. Eu posso até mudar as coisinhas de lugar ali, desde que elas se encaixem, tá? Mas se fosse um bichinho, um desenho, uma flor, de repente não ia dar certo, tá? Tá aqui. Como eu risquei do outro lado, agora, pra recortar, esse aqui eu vou poder recortar com o papel e deixar o papel até o último minuto, né? Até a hora que eu for passar pro pano de prato. O risco tá aqui. Mas esse aqui eu tinha riscado na película, agora eu não enxergo mais o risco, tá? Então, eu vou esperar esfriar um pouquinho, vou tirar, e aí eu tenho só a película. E agora eu enxergo o risco de novo, porque o risco tá no plástico, na película, não tá aqui nesse papel. Então, essa é a diferença, tá? O jeito que eu risquei a casinha e o jeito que eu risquei a árvore. E vocês vão testando e vão ver qual que vocês se adaptam melhor. Tudo recortadinho agora, tudo colado, quer dizer, não recortado. Agora, então, eu vou recortar as pecinhas, todas elas. Aí eu gosto disso aqui de sentar numa cadeira mais confortável, né? Vou em algum lugar, vou assistir alguma coisa, vou ouvir alguma coisa. Posso fazer junto com outras pessoas, posso sentar lá na sacada. E aí eu tô com a portinha pronta, ok? Aqui. Portinha feita. E assim eu vou recortar todas as pecinhas. Quando estiverem todas recortadas, a gente volta pra colar no outro tecido. Até já! Voltando aqui, então, todas as pecinhas recortadas, prontinhas. O meu pano de prato aqui já tá colocado aqui na mesa. Eu fiz um friso aqui pra ver bem certinho o meio. Então, agora eu vou posicionar o meu desenho, só pra ter uma ideia, né? Todas as peças eu já tirei o papel, o termocolante, agora eu não preciso mais disso, tá? Então, agora eu vou começar a colagem.
Então, eu só coloquei a casinha aqui pra ter uma ideia exatamente de onde que eu quero. Eu vou começar pela casa, pela parede da casa, certo? Então, agora, vamos lá. Agora é que começa a mágica do desenho ficar pronto. Vou passar muito bem passado. Principalmente as beiradinhas, não pode ficar uma pontinha levantada. Agora vamos ao telhado. Aqui eu não vou passar direito, porque eu quero colar a chaminé ainda. E tem um detalhe aqui na chaminé que vai acontecer que vocês vão entender tudo que eu falei antes. Então, a casinha tá aqui. A portinha. Deixa eu achar aqui as janelinhas. Que eu fiz um tecido estampadinho. Ok? Depois vai uma pinturinha aqui, um desenho com tinta pra dar uma vida. E a chaminé nesse desenho aqui, era o único que iria dar problema, né? Porque o desenho, como eu tirei, é isso aqui, ó, tá? Fiz essa partezinha aqui, ó, pra ficar embaixo do telhado, ok? E aqui, se eu fizer isso aqui, não vai dar certo, ó. Porque tinha que ter feito assim. Eu tinha que ter tirado na película, no plástico, o risco. E não, eu tirei por cima. Eu tirei pelo papel. Então, eu vou ser obrigada a colocar a janelinha desse lado aqui. Pra ela encaixar certinho aqui, ó. Depois eu colo esses aqui. Então, aqui, que deu pra vocês verem o que acontece se eu tirar sem cuidar que lado que vai ficar depois que eu vou ter que passar. Agora eu já posso passar. Como eu precisava encaixar ela embaixo, eu passei mal pra poder ainda erguer. Então, tudo eu tenho que saber o que vai por baixo e o que vai por cima. Isso requer um planejamento do meu desenho. Aqui, que é a parte superior da chaminé. Que é bem fácil de sair do lugar. Eu podia também pôr a porta aqui do lado, não tem problema, mas eu vou pôr no lugar original. Que agora eu posso colar todos ao mesmo tempo. Ó, esqueci de tirar o papel, aí não vai colar nunca. Este também. Tirar os papéis, agora eu posso colar. Vamos lá. A árvore, também o tronco está por cima e os galhos por baixo. Então, eu vou só colocar aqui. Vou dar uma grudadinha nela aqui embaixo, pra não sair do meu lugar. E vou começar a posicionar a folhagem. Essa aqui é a maior, tá por baixo. Essa aqui tá por baixo desta. Esta também é de baixo. Esta daqui vai vir aqui. E esta aqui, aqui. Aqui não quer dizer se eu mudar um pouquinho a posição. Aqui. Aqui. Eu só não gosto é de passar tudo amontoado assim, um em cima do outro, porque aí parece que o calor não pega tão bem. Então, digamos, tá ok aqui, ó. Aqui. Então, vamos lá. Primeiro, essa aqui. E esta daqui, que são as mais de baixo. Então, eu vou tirar de volta essas aqui. Ui! Aconteceu um acidente. Vou limpar o ferro aqui, porque virou um pouquinho a figura e encostou no lado quente, a película. Agora vamos ao terceiro.
E vamos aos últimos. Só vendo se vai ficar certinho aqui. A árvore é meio livre, né? Se a gente mudar um pouquinho a posição aqui, não quer dizer. O que eu cuido são as cores, né? Como aqui tem duas folhagens da mesma cor, uma de um lado e uma de outro, não pertinho, uma encostada uma na outra. Sempre um tecido mais chamativo, outro menos chamativo. A composição de cores é bem importante. E agora, vamos finalizar com o tronco. Eu vou ficar aqui passando mais um pouquinho. E no próximo vídeo, na próxima parte, a gente vai finalizar com a pintura e com o macete que eu vou passar pra vocês, pra que isso aqui não saia de jeito nenhum. Voltando aqui, então, com o nosso pet appliqué colado. E agora, eu vou fazer a parte da pintura. Aqui eu já fiz um pedacinho, que são uns tijolinhos, que eu vou fazer só um detalhe, como se estivesse meio descascando ele, né? Já fiz aqui, e vou fazer aqui em cima agora. É só um detalhezinho, e aqui eu vou fazer em cima do tecido, porque o tecido ficou meio sem graça. A estampa é muito suave, quase não se vê realmente que tem estampa. Então, eu vou pôr aqui um detalhezinho. E só isso aqui. Fora isso, eu vou colocar umas borboletinhas. E vou fazer uns raminhos, né, aqui no chão. É um molde inteiro, mas eu vou separar ele, vou fazer só os raminhos. E aí, depois, sem molde, um esfumaçado aqui pra fazer um chãozinho, né? Para os nossos desenhos não ficarem voando, como diziam as crianças. Então, aqui eu tô finalizando a parte do molde vazado, né? Os tijolinhos, as borboletinhas. E agora, os raminhos. Então, aqui eu vou selecionando que raminhos eu quero, o tamanho que eu quero, e só pintando dentro deles. Pra pintar o molde vazado, a gente não pode pegar muita tinta no pincel, não colocar ele direto na tinta, no potinho, né? Eu pego um pouquinho de tinta e tiro o excesso. Bato aqui, pra não correr o risco de escorrer por baixo do molde. Primeiro eu dou batidinhas. Quando já não tem mais muita tinta, que eu vejo que não vai borrar, eu dou uma reboladinha. Isso aí. Lembrando. Vamos ver aqui mais um bem pequenininho aqui. Um mudinho.
Finalizando, então, aqui o trabalho, eu vou mostrar para vocês um macete que eu descobri para garantir que esse trabalho aqui não vai sair do pano de prato. Eu já fiz muitos desses trabalhos, tá? Eu uso alguns em casa, já vendi. Nunca ninguém reclamou para mim que saiu, tá? Nunca veio nenhum feedback dizendo que não funcionou. Os meus, alguns com muito tempo começaram a descolar, né? Às vezes, quando ele descola, quando você lava, você passa ferro de novo, ele gruda de novo, numa boa, tá? Mas, como eu gosto de ter um trabalho bem garantido, né, eu descobri esse material aqui, que é o ferro de solda, caneta de solda, como as pessoas chamam, né? E eu faço pequenos pontinhos. O único problema dela é que a gente não pode chegar perto da ponta, tem que segurar aqui no cabo e a ponta é longa. Então, isso incomoda um pouquinho para trabalhar. Mas a gente não precisa fazer muitos pontinhos. Então, eu vou fazendo pequenos pontinhos, ó, ao longo do trabalho. Ele dá uma queimadinha, né? Dá um efeito, mas é bem mais rápido que fazer o pesponto. Agora ela tá bem quente, eu posso ir mais rápido. Vou fazer aqui no clarinho que vocês vão enxergar melhor. E dá um detalhezinho. Como ela é muito quente, e ela dá uma apertadinha no tecido, isso vai fazer com que ele grude de verdade aqui no meu trabalho, tá? Aqui eu já fiz, vou continuar fazendo aqui no telhadinho, vou fazendo em todo ele. E aí, eu tenho certeza que esse trabalho vai ficar fixo aqui no pano de prato. Deixa eu terminar o telhado aqui. Ok? E assim eu vou fazendo em todo o trabalho. Em cima aqui, quase que de um tecido em cima do outro, eu faço menos pontinhos. Ok? Aqui onde pegou a tinta já ajuda a colar também. Teve uma época que eu fazia muito com pontinhos de tinta. Eu contornava todo o trabalho com pontinhos de tinta, e isso também ajuda a fixar o trabalho. E aí, eu vou ter um trabalho perfeitinho, né, para poder vender para as pessoas. Ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo.